Olá, paz do Senhor, que Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu coração, que a bênção de Deus esteja sobre você. Seja bem-vindo nessa live. Hoje nós vamos ter uma live um pouquinho mais curta, tá? Mas eu tenho uma palavra de Deus muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda e que pode abençoar a sua vida. Hoje eu queria falar como ser cheio do Espírito Santo. Como a gente deve buscar a presença de Deus. Mas vamos ver um texto da palavra de Deus para a gente ser abençoado. Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim, ó, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. É interessante que aqui Deus está ensinando um método, uma maneira muito simples de ser cheio do Espírito Santo. Às vezes a pessoa pensa, eu tenho que conhecer teologia para conhecer Deus. Não, você tem que se relacionar com Deus para conhecer Deus. E aqui Deus está dizendo as maneiras que qualquer pessoa... Lembra, o Espírito Santo, ele não é de uma religião, ele não pertence a ninguém, ele é Deus. E a Bíblia diz que nos últimos dias ele seria derramado sobre toda a terra. Mas aqui nesse texto específico, o apóstolo Paulo está ensinando 5 razões, 5 maneiras de você ser cheio do Espírito Santo. À medida que você pratica isso, e aqui é capacidade para qualquer pessoa. Qualquer um que quiser ser cheio do Espírito Santo, vai. Então, primeira coisa, a Bíblia diz que você tem que salmodiar, falar a palavra de Deus. Por isso que é importante. Hoje nós vivemos num mundo em que nós cada dia precisamos encher a nossa vida com algum, ou preencher a nossa vida com alguma atividade ou ativismo da vida. E as pessoas estão se esquecendo do relacionamento com Deus. Mesmo os cristãos que têm uma atividade imensa, às vezes, dentro da igreja, esquecem de se relacionar. Por isso que nós vemos tantos líderes doentes, tantos líderes incapacitados, tantos líderes problemáticos, e depois isso se arrasta para os ouvintes, para a igreja. E são poucos os líderes, a pessoa que ensina na frente da igreja, ou seja, um pastor, são poucos os pastores que já leram a Bíblia uma vez na vida. Eu não tenho bem aqui a porcentagem, mas é mais de 60% dos pastores que estão à frente da igreja nunca leram a Bíblia uma vez. Nunca leram a Bíblia uma vez. Então, como vai ensinar o quê? Mas, trazendo para a nossa vida pessoal, você quer ser cheio do Espírito Santo? Isso aqui não é um segredo a ser desvendado. Aqui está um ensinamento. Comece a declarar a palavra, comece a falar a palavra de Deus. Agora, para você falar, você precisa ler. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Quando vier um pensamento negativo, fale a palavra de Deus ali. Quando vier um engano na sua vida, fale a palavra de Deus, porque aqui Paulo está dizendo que você pode ser cheio do Espírito Santo. Não adianta fugir para nada desse mundo. Paulo fala aqui no caso de você não se embriagar com vinho. Mas antes disso, você ser cheio do Espírito Santo. E ele está dizendo como você vai ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, falando a palavra de Deus. Coloque como um detalhe, uma regra na sua vida isso. Segundo lugar, você tem que ter uma adoração privada e espiritual. Eu não estou falando de você cantar. Estou falando de você adorar, ter um coração de adoração. Um coração de adorador.
Não ser um religioso profissional da adoração, mas ser um coração que adora a Deus em qualquer circunstância. Ter a sua adoração. Sabe por que às vezes na igreja precisa fazer todo um levantamento e os músicos precisam quase meia hora de aquecimento para tentar levantar as pessoas? Porque elas não têm uma adoração privada. Elas não têm adoração privada e espiritual. Por isso que elas precisam sempre de alguém levantando o moral delas. E Paulo está dizendo aqui que a maneira de você ser cheio do Espírito Santo é quando você tem uma adoração, você adora a Deus. Terceira chave aqui, extraordinária para você ser cheio do Espírito Santo, é quando você aprende a dar graças por tudo. Se você já orou para sua família ser salvo, já orou por sua vida financeira, agora, o passo seguinte para acontecer, você tem que dar graças. Comece a agradecer pelas bênçãos financeiras que estarão vindo sobre a sua vida. Comece a agradecer pela salvação da sua casa. Comece a agradecer pelas transformações que vão ocorrer na sua vida. Estabeleça diante de Deus uma atitude de ações de graça. Isso vai provocar um milagre. Esse milagre, à medida que você começar a dar graças, é inexplicável isso. Mas você vai ser cheio do Espírito Santo. E quarta chave para você ser cheio do Espírito Santo, sujeitando-vos uns aos outros, ou seja, servindo uns aos outros. Lembra que o maior benefício que Deus tem na vida cristã é a gente poder servir, se sujeitar. Não é mandar no outro, não é ser maior do que o outro. A maior graça que Deus tem para a igreja é que a igreja possa servir. Quando você tem um coração de servo, você vai começar a ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque à medida que você servir alguma pessoa através dos dons, talentos, dinheiro, tudo, o que você pode fazer servindo, Deus também vai te capacitar com o Espírito Santo. Uma vez que Deus vê que você está servindo, Deus vai te encher do Espírito Santo, porque nós não fizemos a obra de Deus com a nossa força. A Bíblia diz não por força e nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Então, se eu estou servindo, eu preciso de capacidade. Toda vez que eu vou pregar, eu entendo que eu não sou uma máquina de pregação. Eu sou um mensageiro para lembrar as pessoas do que Deus escreveu na palavra. Eu não devo de falar o que eu penso, o que eu quero. Eu sou um servo. Então, eu estou para servir as pessoas e relembrar o coração delas o que Deus afirma na palavra. E o que eu estou te falando hoje são chaves que Deus disse. Não sou eu que inventei. Esses 4 passos aqui, de você falar a palavra, de você adorar privadamente a Deus, de você dar graças por tudo e você servir, através disso o Espírito Santo vai te encher, derramar sobre a sua vida, encher você da presença de Deus. Então é importante isso acontecer na sua vida. Pratique esses 4 passos muito simples, é para todas as pessoas. É para todas as pessoas. Todo aquele que quer ser cheio do Espírito Santo, que falar a palavra, ter um momento de adoração privada, dar graças a Deus por tudo e servir os outros, Deus vai te encher do Espírito Santo para te capacitar. Amém? Se você recebe essa palavra, diga assim, eu creio e eu recebo em nome do Senhor Jesus. Gente querida, hoje a live é um pouquinho mais curta, eu vou compartilhar com vocês agora e profetizar a palavra de Deus, os Salmos 23, Salmos 23, diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos.
Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Que essa palavra de Deus seja sobre a sua vida, sobre o seu coração. Amém? Vamos orar aqui, crendo no milagre de Deus, crendo numa porta aberta para a sua vida. Então, ajunte seu coração comigo em fé e eu quero orar. Quero te abençoar. Pai querido, me ajunto com esse irmão, com essa irmã, em nome do Senhor Jesus. Eu oro por esse pai que está aflito por causa dos seus filhos, essa mãe que está aflita por causa da sua família. E eu quero declarar um milagre de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. E declarar que esse espírito de divisão, de confusão, esse espírito de vício sobre os seus filhos, sejam quebrados e eliminados no nome bendito de Jesus. Eu abençoo o seu lar, abençoo a sua casa. Eu declaro que todo espírito de divisão, todo espírito de inveja, todo espírito de feitiçaria, de bruxaria que foi enviado para trazer confusão na sua família, seja quebrado agora em nome de Jesus. Eu declaro seus filhos livres do vício, livres do pecado, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por aqueles que estão atados em medos, meu Deus, atados em ansiedade, em tristeza, em depressão. Eu declaro agora que seja quebrado esse espírito sobre essas vidas agora, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por essa mulher que tem tristeza no coração. Eu oro por essa moça que hoje pediu um socorro de Deus. E eu declaro agora, moça, que o Espírito Santo enche o seu coração e traga uma alegria nova. E que esse Espírito que está te dando ordens para você dizer que a vida não tem mais sentido, seja quebrado na sua vida, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por aqueles que precisam de um milagre financeiro, de uma porta aberta na área das finanças, de uma porta de emprego aberta, daqueles que precisam do pão sobre a mesa, daqueles que precisam vender um patrimônio, um carro, uma casa, um apartamento, um sítio para pagar dívidas, para começar um tempo novo. Meu Deus, eu quero declarar uma bênção financeira sobre essa pessoa agora. Aqueles que vão realizar negócios novos. Meu Deus, dê sabedoria ao coração dos teus filhos. Aqueles que têm dinheiro para receber na justiça de um processo, que venderam patrimônios e que precisam receber. Aqueles que estão com seus negócios emperrados, parados, em nome de Jesus nós declaramos para andar as suas vendas, o seu negócio, seja destravado em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo. E você vai dizer, eu creio, eu recebo esse milagre de Deus sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém, queridos? Se você foi abençoado por essa palavra, compartilhe essa palavra com 5 pessoas aí, ao menos, tá? Curte essa live, é muito importante. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí, tá bom? Amanhã, 5h30 da manhã, nós temos a nossa oração do Pai Nosso. E eu quero profetizar uma noite abençoada e um dia abençoado para você. Que Deus te abençoe.